O título do meu trabalho é Experiências e Representações de Violência no Contexto Escolar, uma pesquisa qualitativa. O meu nome é Sheila Daniela Medeiros dos Santos, eu sou docente na Faculdade de Educação, na Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Brasil. Nas últimas décadas, a problemática da violência nas escolas tem provocado no cenário brasileiro excessiva perplexidade, o que justifica o aumento considerável de debates e publicações acerca da temática em pauta. Embora esses debates e estudos teóricos tenham promovido avanços significativos, ainda há lacunas a serem investigadas, dada a complexidade do fenômeno da violência na educação escolar. Nesse contexto, a presente pesquisa objetivou analisar o modo como as crianças representam a violência na escola, assim como o impacto da experiência de violência nas relações que se instauram no contexto escolar. Para efetivar esse estudo, realizou-se uma pesquisa qualitativa a partir das proposições de Ludwig e André em uma escola pública de ensino fundamental localizada em um bairro periférico do município de Campinas, São Paulo, Brasil. As observações das situações recorrentes e ou peculiares que ocorreram na vida diária da instituição, bem como as conversas informais com os atores sociais envolvidos no processo da pesquisa, crianças, profissionais da escola, familiares, moradores do bairro, foram registradas em diários de campo. Em função dos objetivos propostos, também foram coletados como documento as produções gráficas das crianças e as reportagens de jornais locais que noticiavam os acontecimentos de violência na escola. O instrumental analítico interpretativo em que se ancorou a presente produção teórica, o referencial teórico-metodológico de Vygotsky, fundamentado nas premissas do materialismo histórico e dialético de Marx e Engels, mostrou que buscar respostas para as questões colocadas ao objeto de investigação daria a possibilidade de compreender as diferentes formas que o fenômeno da violência suscita, não apenas as formas físicas que chamam a atenção pela sua dramaticidade, mas principalmente as formas simbólicas que aparecem como ameaça real ou imaginária à própria existência humana. Após a realização de uma revisão bibliográfica, empreendida com rigor teórico, foi possível compreender que existem diferenças entre os termos agressão, crime e violência. A agressão, por ser um impulso instintivo, envolve relações puramente biológicas de ataque e defesa, uma vez que os animais não cometem excessos e nunca vão além do necessário para a sobrevivência de sua espécie, ao contrário do ser humano, que transpõe o limite do biológico a partir da consciência e pratica a violência, colocando-se diante do inaceitável na sociedade. Portanto, não há justificativas plausíveis para qualificar as ações violentas do homem como irracionais, uma vez que somente o ser racional encontra razões em suas ações, mesmo que tais razões não sejam socialmente aceitas pelo fato de irem além das regras e por passarem da medida. Já o crime consiste em atos universalmente reprovados pela sociedade, tem uma conotação legal, figura no Código Penal e refere-se à violação da lei. A violência, por sua vez, expressa não apenas a violação da lei, mas a transgressão das normas sociais, o excesso, o ato de ir além das leis convencionalmente aceitas e admissíveis pela sociedade. Enquanto qualidade dos atos humanos implica racionalidade e intencionalidade, e só é pensável na ordem da cultura. Após problematizar os aspectos conceituais relacionados à temática da violência, o foco recai no campo educacional, uma vez que no contexto escolar ressoam as expressões de violência que ocorrem em diferentes cenários sociais. Então, ao aprender as tramas que se construíam na cotidianidade escolar, foi possível notar que, embora a professora criasse condições para a participação entre todas as crianças, a maioria silenciava ou dispersava, fazendo outras coisas diferentes daquelas que eram propostas em sala de aula. Considerando a aparente situação de incomunicabilidade entre as próprias crianças e entre elas e a professora,
optou-se por realizar, tal como preconiza a pesquisa em educação numa abordagem qualitativa, a triangulação dos dados obtidos durante todo o processo de investigação, para saber o que estava ocorrendo de fato com essas crianças. Nesse momento, os diversos profissionais envolvidos nos processos escolares deram justificativas das mais distintas para o fato observado. Justificativas que iam desde a falta de motivação e a imaturidade das crianças até os processos de resistência ou conformismo diante dos mecanismos de dominação e reprodução da instituição escolar. No entanto, um acontecimento que ocorreu na época em que a pesquisa estava sendo realizada e que foi noticiado pela imprensa local, trouxe à tona um dado diferente: o impetuoso clima de violência instituído naquele contexto escolar. Val, nome fictício, um menino de 12 anos, tentou sair da gangue do qual fazia parte. Havia duas gangues juvenis no bairro que estavam em constante conflito e que eram inimigas ao extremo. O chefe da gangue do qual Val fazia parte, ao saber que o menino pretendia sair do grupo e temendo que o mesmo fosse dedurá-lo, decidiu colocar o seu nome na lista dos que estavam marcados para a morte. O menino, ao descobrir que seu nome estava nessa lista, pediu proteção à polícia, mas de nada adiantou. Dias depois, foi assassinado. Algumas semanas após o término do período de luto decretado pela escola em razão desse acontecimento, começou a surgir na lousa, no caderno das crianças ou em papéis entregues a pesquisadoras, professoras ou à diretora, frases, versos e desenhos semelhantes aos que mostram as figuras 1, 2, 3 e 4. Há muitas coisas que estão presas na garganta e que não podem ser ditas. Para compreender a vida, basta ficar em silêncio e ouvir a voz do coração. Há sempre uma boa lição. Lista de chamada. Nesse desenho, a criança está fazendo referência à lista elaborada pelas gangues das pessoas marcadas para a morte. 1 a 12, brinco, eu, mula sem cabeça. Esse é o desenho de um menino que entrou para uma das gangues do bairro. Ao analisar estas produções gráficas, assim como todo o material empírico, constatou-se que por trás do aparente emudecimento, da dispersão e do não envolvimento da maioria das crianças nas atividades propostas em sala de aula, havia diferentes modos de linguagem, atitudes, expressões, gestos, desenhos, o jogo simbólico, a linguagem oral e escrita e o próprio silêncio, que as crianças faziam uso para dramatizarem a violência física e simbólica que viviam no meio social, familiar, e, por conseguinte, revelarem um pedido de socorro, uma vez que eram proibidas de falar por causa da lei do silêncio imposta à comunidade em que residiam. Por fim, a pesquisa mostra fundamentalmente dois aspectos. O primeiro refere-se ao fato de que, nas tramas em que a educação escolar é tecida, as vozes silenciadas e audíveis das crianças desvelam uma realidade enigmática e surrealista, marcada pela violência, que passa despercebida para a escola. O outro refere-se à falta de compreensão por parte do Estado e da sociedade em relação à intrincada trama que envolve o fenômeno da violência, o que contribui para mascarar objetivos de natureza ideológica. Não podemos nos esquecer que, se for negado às crianças e jovens educação, habitação, alimentação, assistência médica, saneamento básico, segurança e justiça social, mais tarde poderão exigir como adultos estes direitos básicos de modo violento, perpetuando o ciclo da violência que um dia as marcaram através de políticas de distribuição social de riqueza injustas e desiguais. Desse modo, é possível depreender do processo de investigação que a violência deixa marcas na linguagem e, por ser um fenômeno que pertence à ordem da cultura e que vai além da violação das leis e dos limites aceitos pela sociedade, traduz no mundo contemporâneo a réplica da secular exclusão social, das condições de miséria humana e das ínfimas possibilidades de vida a que milhões de crianças e jovens estão brutalmente submetidos. Obrigada pela atenção.